Bom dia, Timbó, tudo bem? Ah, Bom tudo dia. bem? Bom Bom dia dia. para quem está chegando no pedaço. Que bom que você conseguiu entrar hoje, a Timbó, gente. É do Rio. Tua conterrânea aí, né, Edu? Vocês estão ouvindo uma musiquinha? Tá fechado o microfone. Ah, a pessoa tacanha demais. Obrigada, Santina. Tudo bem? Tudo bem, Sabe querida? meu Bom dia. coração. Olá! Oi, Tati! Olá! Tudo Oi, Ah, tá. bem? oi, Ai, que lindo, que Tati! reencontro lindo! bom, Quanto né? tempo, né? É, Quanto tempo! Muito tempo! Vocês Eu vou ouvem vendo aí uma vocês aos musiquinha poucos. no É porque fundinho? eu estou no celular. Jana, Tocou do... um pouco do e Jana, agora parou. Agora tá tocando. Antonieta. Uhum. Bom Bom dia. dia, como estão? Bom Tudo dia. bem. Uhum. A gente está admitindo as pessoas aqui, gente, que estão entrando. Daqui a pouquinho a gente começa, tá? Posso ir admitindo aqui, sentindo? Pode, querida? Obrigada. Posso. Pode. Difícil ouvir e não cantar, né? Né? Junto. Dá vontade de cantar junto mesmo, né? Agora sumiu a música, Edu, tava tão gostosinho. Sumiu, mas Será ainda que tá quando rolando. você mexe assim, sai? Não sei. Ah, Tá voltou. tudo tão paradinho, eu vou ficar parado. Voltou. Eu posso dublar para as pessoas acharem que sou eu, ó. É. Sabe que vão achar que é verdade, né, Edu? Quem Fácil. dera, né? É Quem possível, dera. viu? É bem Pois possível. Eu sou é. super a favor do Eduardo cantar. Eu Eu também. acho que já podia começar agora. Agorinha. Não sou eu, gente, Bom para quem tá dia chegando para quem agora, está aí tá? no chat, falando bom dia. Bom dia. bom dia a todos. Edu, estão pedindo para você continuar cantando. Reparou? Dudu trolando a gente num sábado desse de manhã, sol no Rio de Janeiro, Dudu, por favor. Maravilhoso que, ó, psicanalista e arteterapeuta. Qual o seu nome? Pode continuar cantando, ó. Chama sou eu. Oi, Leila, bom dia para quem está chegando. Oi, Bom Leila. dia! Tudo bom? Bom Tudo dia. bem? Oi, Maria Maria Paiva. Paiva. Entrou um Lenovo também. Seria bom se identificar. Tem um iPhone e tem um Lenovo. Maria, se você Estão sem autorizar, eu nome. troco o seu nome aqui. Bota o seu nome, pode? Marisa, olá. O Lenovo é a Paty. Uhum. Ai, a Eu Paty. não, eu não sei colocar o nome. O Eu Edu ponho vai para botar. você. O Edu bota. Me fala o que você quer que eu escreva. Patrícia. Ah, não, Patrícia? inventa outro nome, vai. Você está vendo É? cursos heterônimos, por favor. Experimente outras. Gente, e agora? Já imaginou? Podia ser, né, gente, para entrar na reunião, cada um vai ter que entrar com heterônimo. Hoje não dá, gente. Vou botar para Patrícia. Ó, Próximas Patrícia reuniões e a gente faz, né? outras. Patrícia e outras, todas que Eu vieram com você. Gostei, amei as Patrícia e outras. outras. Eu amei essas outras. Já está aí no seu nome.
Todas as que habitam, né, Paty? Exatamente. Acho que eu tenho que descobrir, né? Reconhecer elas aqui dentro de mim. Fora também, né? Que aparece o tempo todo, né? E bem, gente. Tem um iPhone aqui. iPhone, quem você quer ser? Que nome você quer ter? Viviane. Viviane? Bom dia, Viviane. Tá bom, quando você conseguir, você abre, tá? Pra gente ver você. Aí. Tem também, ó, Patrícia e outras mesmo, tá vendo? Outros, não sei. Botei. Ah, Rúbia, tá chegando. Delícia, né? Várias pessoas conhecidas, que gostoso. Vai ser um dia de encontros, então, também, né? Uma manhã de encontros aqui. Preparei essa aqui, ó, com muito carinho, ó. Pra que falar se você não quer me ouvir? Não sou eu, gente, é só uma dublagem. Fugir agora não resolve nada, Agora Eu continua, estou vai. orando você, mas não vou a chorar. interpretação facial. Se você quiser Não é? partir, às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar. Ai, que bonitinho. Só quero te Eu achava que fosse lembrar. você, Olha Maria lá. Clara. A gente Maria andava Mas ele Clara, canta juntos muito bem, viu? ele é Obrigado. terrível, você não nas horas sabe. Quando ele lindas começa a que cantar também. passamos juntos. A Não gente é à toa que ele está no Andressa módulo, né? Modolo, De Não é à toa. lindeza. musicalidades. Olha aí, gente. É, tô que o Edu que tá Dudu no vai nossa módulo. ter, história não Dudu vai termina ter que cantar na agora. Goiás, hein, Dudu? Tem isso aí também, para ver. Porque essa tempestade um dia vai acabar. Gente, são A 11h40 chuva quase. A passar, gente programou esse encontro quando o mais tempo curto, até meio-dia e meia. abrir, Na abra a verdade, podemos estender janela até e a 1 com quem veja quiser eu ficar. que sou o Mas como ele é sol, mais enxuto, eu acho que a gente deve começar. sou Quem céu e chegar vai poder acompanhar ou mar. depois assiste o encontro Eu sou gravado, porque seu nós estamos gravando esse infinito encontro e vai ser e o disponibilizado meu depois na rede. Então, se alguém tiver alguma é dificuldade com isso, né, a gente está avisando que infelizmente não vai poder não gravar. Mas esperamos que todos fiquem conosco. Quem puder ao longo do encontro abrir a câmera vai ser legal para a gente também ver os rostos, né, se encontrar aqui face a face, ainda que à distância, tá? Nós estamos aqui como um coletivo hoje, apresentando um curso que nós temos maturado, namorado, nos encantado há meses, né? Tem sido uma parceria muito gostosa, muito erótica, como a gente diz, né? De onde surgiu o Fluxos. Então, a nossa proposta é apresentar o curso. Muitas das informações objetivas já estão no site, mas a gente vai recapitular algumas. Preparei uma apresentação aqui bem breve para abrir espaço para tirar dúvidas e trocar ideias com vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui os slides, são alguns apenas. E eu queria dizer o seguinte, né, para apresentar esse curso, que ele é fruto de um sonho, de um desejo antigo meu. Para quem conhece, eu já conheceu como arte terapeuta. Eu costumo dizer que a arte terapia foi meu ponto de partida como terapeuta. Eu me descobri terapeuta sendo arte terapeuta desde os primórdios. Gravei um vídeo sobre isso e postei essa semana lá na internet, contando da minha primeira paciente, né? Foi com ela que eu comecei a usar recursos expressivos, porque ela não falava. Mas, no final das contas, eu descobri que ser arte terapeuta era um jeito também de ser muito criativa. E eu acho que a proposta do Fluxos para mim também vem da minha prática, não só clínica, mas como professora em vários cursos de especialização de arte terapia. Eu dou aula até hoje neles. Eles são muito importantes, são cursos mais extensos, né, estendidos, onde há um foco em vivências e experimentação de materiais e atividades artísticas, né?
Só que eu acho que fica faltando algo que é muito fundamental, que é trabalhar o processo criativo do terapeuta. É também muito comum que as pessoas perguntem para mim, Santina, mas como eu sei quando eu uso argila, quando eu uso isso, quando eu uso aquilo? Isso para mim fala justamente desse gap, desse furo na nossa formação como arte-terapeutas, né? Porque se você experimenta um pouco mais os fluxos criativos, se você se experimenta mais artisticamente, naturalmente isso fica mais orgânico na sua prática, nos encontros que você vai ter com as pessoas que você vai atender. Seja lá em qual espaço terapêutico for, tá? Não só numa prática clínica fechada com um paciente em grupos, né? Então, o nome desse curso não fui eu que dei, foi esse grupo maravilhoso de colegas que são arteterapeutas, cada um com uma experiência artística relevante, eu considero. Eles que, né, foram aí, o fluxo se apresentou neles, para eles, por meio deles, e o que a gente está fazendo é simplesmente convidar mais pessoas para fluir com a gente, né? Durante esses 4 meses que virão pela frente no segundo semestre desse ano. Então, é um curso vivencial, basicamente, dedicado a arte-terapeutas ou terapeutas interessados em reimaginar suas práticas profissionais por meio de um mergulho em linguagens artísticas, corporais e poéticas. Nós estamos separados do corpo, né, na nossa cultura. E quanto mais a gente vive essa vida midiática ou das redes digitais, mais a gente vai ficando apartado da sensibilidade corporal. Então, esse é um ponto forte desse curso e dos encontros, principalmente os presenciais. Quando a gente fala a palavra reimaginar, quem é do campo junguiano já deve saber que a gente está falando que nós estamos inspiradas ou inspirados, né, nas propostas teóricas do James Hillman, que fala justamente de um trabalho com as imagens, né? O Jung também diz que a psique se apresenta o tempo todo por meio de imagens. E o que é reimaginar? Reimaginar, na verdade, é se deixar tocar, é se deixar, né, ficar grávido, né, como dizia o Jung, por imagens. Então, é por esse caminho que a gente vai nesse curso, né? A gente vai falar dessas bases teóricas. Aqui a gente tem ó, algumas fotografias desses mestres com os quais nós vamos dialogar. Para alguns, talvez já sejam figuras muito conhecidas. Anísio da Silveira, que eu acho que dispensa apresentações, né? Que é para a arte-terapia, não só para a arte-terapia, para a psicologia junguiana, uma grande referência brasileira, né? Acho que é a maior das referências que a gente tem depois do Jung, eu acho, da psicologia junguiana no Brasil. Ah, que desde o início, né, deu importância para um diálogo com o campo das artes, né? Diferente, sei lá, de outros psiquiatras da época ou anteriores a ela, o Osório César em São Paulo, por exemplo, também é muito conhecido, né? Que integrou práticas artísticas, criou um ateliê para os pacientes, né? No Hospital do Juqueiro em São Paulo. A Nise vai, me parece, dar um passo em direção às artes, né? Isso também acho que é um dado importante, porque os cursos de arte-terapia ficam muito focados em instrumentalizar os alunos para práticas terapêuticas com recursos expressivos e com conceitos psicológicos, né? Mas assim, vão pouco em direção ao mundo da arte. Então, o nosso trabalho, o nosso processo no Fluxos, que nasceu, na verdade, também do nosso encontro lá o ano passado, com Manhãs com Arte Terapia, a ideia de ir para os espaços artísticos e culturais da cidade, o nosso curso tem essa marca, né? Eu vou convidar a Jana para falar aí da Lígia Clark, do Eleutsica, e também quem não conhece, gente, né, a Faiga Ostrower está aqui, ó, ela está entre o James Hillman e esse homem barbudo, o Gaston Bachelard, né, um filósofo, poeta importantíssimo que também está no nosso curso, né, o Bachelard tem toda uma teoria sobre a poética dos elementos, eu explorei bastante isso na minha dissertação de mestrado, acho que é uma referência ímpar para nós que desejamos dialogar com o campo das artes. Então, a Janaína, que é uma colega aí do Fluxus, uma Fluxer, vou chamar assim, vai falar para a gente desses artistas. Bom dia, gente.
A ideia do Fluxos é a gente conseguir falar um pouco mais desse conhecimento que abrange, vai muito além da teoria, né? É, tem a ver com criação, com intuição, tudo isso são saberes que a gente não está acostumado a identificar, e o potencial da arte traz muito isso para a gente, né? É, isso é uma coisa que a Faiga trazia muito, né? Ela fez trabalhos de cursos de ensinar e a gente encontra palestras dela falando justamente que a função do ensinar não é nem um autoritarismo, né, de colocar aquele conhecimento ali, né, duro e entregá-lo, né, e nem o deixar solto sem nenhuma condução. Então, ela fala que esse trabalho conjunto da teoria, é, ela é um manancial para a nossa imaginação, né? E a partir de imaginar possibilidades, caminhos, a nossa intuição consegue seguir com mais liberdade, né? E aí precisamos justamente fertilizar esse lugar da intuição como conhecimento, né? Que é um conhecimento que vem da experimentação de si, né? De confiar nessa intuição, mas a gente precisa desse material, né? Então, ela é uma artista muito interessante para a gente nesse processo de tentar buscar esse lugar, né, na gente, de intuição, de autoral para seguir. Quer falar, Santina? Dizer que a Faiga é uma referência muito importante no campo da arte-terapia, embora ela não seja apresentada nos cursos de arte-terapia em geral. Então, ela tem diversos livros sobre processos criativos, um deles que é justamente processos de criação, né? Se você ler aquele livro, você vai poder fazer conexões diretas com o que o Jung pensa sobre o processo de individuação. Então é bem interessante, porque o Jung também pensa, né, a criatividade como um instinto humano, e nisso eu acho que dá para fazer uma conexão muito direta das propostas criativas da Faiga com a base teórica do Jung para pensar a individuação. E a individuação das imagens, a gente pode pensar, como diz o Hillman, né? O que é individuar? Individuar é dar um lugar, é oferecer um altar, particularizar um sentido, né? Se fosse pensar de um jeito mito poético, o que é a individuação? É dar um lugar. Quando a gente vai para esse campo da experimentação artística, a gente vai fazer isso usando os recursos e as linguagens mais diversas que a nossa imaginação permitir, né? Então, acho que a Faiga é uma referência muito estrutural para qualquer pessoa que queira pensar na integração de recursos das artes plásticas, da literatura, da palavra, de várias possibilidades, né, de expressão artística nas práticas terapêuticas. É uma autora muito, muito importante. E não é só uma autora, ela é uma autora artista. Isso eu também acho que faz toda a diferença, né? E educadora também, né? Acho tão interessante isso. Sim. Integrar vários saberes diferentes. Ela fala de diversos campos, né? Antropologia, filosofia, artes, né? É Sheila, quer essencial. falar? Queria aproveitar esse gancho que a Santina traz sobre Hillman e a gente construir o nosso altar, né? A Hilma af Klint é outra artista e autora que a gente também se inspira para construir alguns encontros e para pensar todo o fluxos, né? Ela tem essa profundidade ligada à espiritualidade e a gente pode entender nas nossas experiências como um acontecimento místico, estético, poético, né? Onde o sensível e o invisível se misturam e gerando um impacto profundo no sujeito quando disponível para esse lugar, né? Então, eu acho que a Hilma traz tanto esse lado místico, que a gente pode entender como, não como algo religioso, mas da intuição, da visão, né? Dessas imagens que surgem para a gente, e do estético, né? Como
como essa cor, como as cores chegam para a gente, que formas têm essas imagens, né? E pensar, né? Bom, a obra dela veio a público tardiamente, né? A gente sabe. Então também acho interessante como essa referência, né, de uma artista tão potente, tão importante, que também inevitavelmente vai permitir a gente fazer uma conexão com essa fundamentação que o Jung e o Hillman propõem, né, para o que é uma compreensão de um processo de mergulho na própria alma. E eu acho que a arte, né, como nenhuma outra linguagem humana permite isso, acho que a Hillman é também um pilar muito fundamental, né? Mas falem da Lígia e do Hélio também para o pessoal. Martina, deixa eu só colocar um ponto que eu achei interessante, a hora que você me falou da Nise, me veio, que eu acho que é bacana a gente colocar aqui também, que é sobre o Mário Pedrosa. O Mário Isso. Pedrosa, ele foi um curador importante dentro das artes plásticas, visuais, né? Dentro das artes. E muitos artistas beberam da Nise da Silveira, dessas ideias que iam nos ateliês, ver o que ela estava produzindo com os psicóticos, né? Enfim. Então, muitos artistas também estavam interessados nessa subjetividade, no que estava acontecendo ali. Então, eu acho que a gente tem muito essa coisa de colocar os assuntos em caixinhas, mas na verdade está tudo misturado, né? E eu acho que o nosso convite é justamente a entrar nesse fluxo, amolecendo essas barreiras, né, dessas caixinhas, né, umedecendo e conseguindo assim inspirar e convidar os que vão participar com a gente desse lugar de ser artista, né? O que é ser artista, né? Eu acho que é importante assim. Eu acho que tem uma coisa que é experimentar-se, né? Experimentar ser artista, né? Eu brinquei até com essa expressão, assim. É claro, no imaginário, né, coletivo, há uma ideia do que é ser um artista, que inclusive afasta muitas pessoas, né, de poder se experimentar mais livremente, às vezes, nas suas linguagens poéticas, descobrir-se, né, descobrir-se em outros modos de se expressar, que não sejam exclusivamente aqueles mais hegemônicos da educação, da cultura, né, que é a palavra e a mente, a gente sabe, né, de um jeito mais até racional e normótico, né, eu acho, na nossa cultura contemporânea. Então, sim, acho que essa questão, né, desses imbricamentos, né, e até sobreposições e confluências, né, Sheila, do campo da arte com outros, né? Porque o que eu acho é que no campo da arte terapia em particular, a coisa fica muito na psicologia, inclusive muito pouco relacionado à própria arte, às artes em geral. Então, eu acho que para mim, esse é o desejo, né, de que o nosso curso faça pontes, seja pontes, constitua pontes para as pessoas se experimentarem, descobrir e circular, né, por outros espaços, por outros fluxos, né? Não seja só da psicologia, só de um modo de fazer terapia, né? Que vai se tornando muito instrumental. Acho que o risco de uma pessoa que usa a arte como meramente recurso para pensar, essa pessoa está sentindo isso, vou fazer aquilo, essa pessoa não está sentindo isso, vou fazer aquilo, vai ficando tudo muito instrumental, engessado, né? Empobrecido, no certo sentido. É um contrassenso, né? Mas desculpe, eu atrapalhei a Jana, que estava falando, ia falar do Hélio Não, e da. imagina. Não, é interessante porque essa questão da arte-terapia enquanto ferramenta, enquanto técnica, eu acho que a escolha toda aqui desses artistas, né, filósofos, enfim, que estão aqui, é justamente para a gente romper isso, né? Então, a própria Feiga falava sobre isso, né, de romper essa questão da técnica, né? É, e eu gostaria que aqui a gente pensasse, substituísse a palavra técnica por linguagem, né, como a gente estava falando, que ajuda a entender qual é o que a gente está querendo trazer um pouco aqui. E aí, quando a gente chega na Lígia e no Hélio de Sica, né, na Lígia Clark e no Hélio de Sica, eles falam desse rompimento, porque quando a gente fala de técnica,
na arte, a arte começa a virar um produto, né? Ela começa a virar algo muito engessado. E na arte terapia, em algum lugar, a gente acaba fazendo isso, né? A partir da forma que nos é trazida, né? Então, a Lígia e o Hélio, eles falam muito sobre essa questão do acontecer, do estar ali presente e interagindo com essa arte, né? Como que a gente pode fazer acontecer essa arte, né? E eles trazem uma coisa muito importante para a gente aqui no Fluxos, que é a questão da coletividade. Então, a Lígia, ela começa explorando muito formas geométricas, né? E aí ela começa a colocar essas formas geométricas em movimento a partir da escultura, articulando, e aí quando ela vê, ela chega nesse ato relacional da arte, né? Que a arte tem muito mais a ver com o que está acontecendo ali no encontro entre a pessoa e o objeto de arte, né? E como você está se sentindo. Então, ela acaba caindo nesse campo também muito terapêutico, né? Ela vai para um lugar da psicanálise, ela faz a estruturação do self. Então, ela coloca esses dois campos muito juntos e fazem a gente entender muito bem essa porosidade, né? E, e o Hélio, eu acho que a gente trouxe... E a Lígia foi quem nos impulsionou no Manhãs com Arte e Terapia, né? Acho que isso é importante também. O Hélio, ele tem uma pesquisa que vai muito do trabalho da arte, ele está sempre acontecendo. Ele chamava de work in progress, né? Então, enquanto ele estava atuando na arte, ao mesmo tempo ele estava escrevendo sobre ela para fazer uma elaboração mais ordenada na mente, né? E convidando as pessoas a participar. Então, ele tem uma frase que eu adoro, que é participar. Participar é tudo. É uma frase super simples, mas que se a gente der uma atenção a ela, o quanto que a gente está participando das coisas, né? E aí ele fala muito da presença, ele fala do corpo presente. E acho que isso que nos estimulou muito a ter esse curso presencial, né? Mas é um pouco por aí, gente. Não sei se vocês querem complementar, Luxers. É híbrido o nosso curso, na verdade, que vai ter manhãs online, né? Mas vai ter sempre um encontro que é um presencial de dia todo, né, gente? E outro que é uma manhã, a gente vai mostrar isso aqui em detalhes daqui a pouquinho, né? Eu vou seguir aqui só para a gente poder conseguir apresentar os outros detalhes, tá? E a gente depois vai abrir para vocês. Ah, Então, se o negócio abrir aqui, vai ser ótimo. Viu, gente? Hum. Peraí que eu vou colocar de novo. Pronto. Estão enxergando, né? Mas Suponho. ele não está em tela cheia. Tá. É porque eu tô com o arquivo em PDF. Eu vou aumentar, tá? Aperta o F11 o Santina no teclado, que é ele aí, 11, gente, que maravilha. Deixa eu lá em achar. cima. Mas o meu não acontece isso, não. Vocês estão enxergando? Vou aqui do jeito que dá. Tamo. Tem que botar um zoomzinho, né? Vou botar, tá? Ô, Ótimo. Sam, ali, ó, ao Hum. lado da ferramentinha tem uma seta de expansão, lá em É cima. verdade. Isso Ai, aí. obrigada. Ok, obrigada. Vê aí se ela funciona aí. Funcionou, né? Opa, Obrigada. Foi, agora foi. Gente, esses são os 4 fluxos ou propostas de linguagens artísticas que a gente pensou, a gente não, né? Eu tô sempre junto, mas eles que são mais artistas do que eu, tá?
Então, a gente vai Não é ter nada. 9 encontros, Capaz. 2 por mês, né, em 4 deles, e um em dezembro, onde a gente vai fechar o curso. São 44 horas de trabalho. Vamos iniciar pelo tema Histórias das Artes, as marcas que nos identificam e as marcas que deixamos. O segundo vai ser Corpo e Musicalidades, Ritmos, Memórias e Afetos. O terceiro, autorretratos poéticos entre as ficções do eu e o outro, fotografias da alma, reimaginando narrativas e mitos pessoais. E o último dia, um sarau relacional. Daqui a pouco cada dupla vai contar um pouco como é que vai conduzir cada um desses encontros, tá? A metodologia das aulas, não sei se vocês estão enxergando bem aí, mas as aulas serão vivenciais, tanto presenciais como no online vai ter atividades, tá? Com experiências práticas seguidas de discussões em grupo. Nós vamos sugerir textos, mostras de arte que possam estar acontecendo na cidade e outras referências artísticas necessárias ao desenvolvimento de cada fluxo do curso. E a gente está trabalhando, né, num banco de dados com referências artísticas, iconográficas e bibliográficas por cada módulo, né, a cada fluxo, para vocês também poderem pesquisar, né, e fazer uma imersão mais intensa, tá? Ah, a gente também propõe, né, a participação de vocês como um convite aí, né, no projeto Manhãs com Arte Terapia, porque é uma atividade complementar que enriquece esse processo de imersão e aprendizado, além de contabilizar horas complementares no certificado do curso para quem assim desejar. Nós vamos fazer 2 encontros no próximo semestre do Manhãs com Arte Terapia, e então, são convidados, né? Eles são gratuitos, abertos a todo mundo, e acho que é um jeito interessante de pensar essa questão que a gente está falando da arte relacional, das pessoas estarem presentes, né, nos espaços. O calendário que a gente pensou é esse aqui. São 2 encontros, então, por mês, como vocês estão vendo. Sempre um presencial mais estendido, das 9h30 às 17h30, é um dia todo, com 1h30 de intervalo de almoço, e um seguido que é online. E a gente está integrando, ó, por exemplo, em agosto, a gente vai abrir com o encontro presencial, com corpo e musicalidades. O corpo será nosso ponto de partida, né? E com Histórias das Artes. Em setembro, a gente segue nessas temáticas, né? Dando seguimento à quantidade de horas que a gente propôs para cada módulo. Em outubro, a gente entra com a questão dos autorretratos poéticos. Em novembro, as fotografias da alma. Em dezembro, nós teremos um único encontro que vocês vão ver que é num horário diferente, mais para o fim do dia e início da noite, porque é um sarau. E aí a gente está pensando em invocar as musas, então a gente quer que isso aconteça mais no final do dia, tá? São encontros quinzenais aos sábados, com início no dia 9 de agosto, último encontro 13 de dezembro. O presencial contabiliza 6 horas de atividades práticas, das 9h30 às 12h30. Tem um almoço, então, de 1h30. A gente volta às 2 horas, encerra às 17h30. O online, das 9 às 13 horas. O encontro online dá para a gente combinar com o grupo, né, de ser gravado, se todo mundo concordar, exclusivamente para uso das pessoas que estão inscritas no grupo. O presencial não, né? Aqui é o espaço da Sheila, que depois a gente vai convidar as pessoas inscritas a irem conhecer, provavelmente em julho, tá? Seria hoje, mas como teve assim, uma inscrição muito maior de pessoas no online, a gente preferiu postergar esse encontro presencial para vocês irem lá conhecer. Aqui é só uma foto, né? Uma perspectiva, tem outra, é um espaço confortável para o número de pessoas que nós pretendemos ter no curso, que é no máximo de 20 pessoas. Eu quero incluir adjetivos, além de confortável. É um espaço É, delicioso, inspirador, é um é, espaço incrível para gostosinho. essa alma É, desse grupo que vai se formar. sim. Pelo menos para nós tem sido cada vez que a gente vai Cada lá, vez né? mais, sim. Delícia. Então, agora os módulos, eu vou convidar, então, cada dupla que vai estar coordenando do ponto de vista artístico, né, mais presentemente cada um desses módulos. Eu vou estar presente em todos os encontros, naturalmente, né? Vamos lá. Eu vou chamar, então, o Bruno e a Janaína para falar desse módulo Histórias das Artes. Por favor, Bruno.
A Janaína já falou demais, eu começo. Vai lá. É, bom dia para vocês, né, que estão aí. Eu sou o Bruno, arte terapeuta e eu também fui durante 12 anos arte educador. E aí eu e a Jana pensamos junto esse módulo. E a gente pensou assim, bom, a gente vai começar a falar de arte, a gente tem que dar um panorama histórico e a gente tem um incômodo, né? Enquanto educadores, a gente tem esse incômodo grande de pensar que a arte, ela se estrutura e se baseia no conto que foi criado, né? E aí a gente vai entender a pré-história, a gente vai entender lá Paleolítico, Renascimento, como o movimento mais importante do mundo. Não, não é por aí. Então a gente está sempre pensando. Claro que a gente vai pincelar todos esses movimentos, só que tudo isso que a gente vai trazer, essas pinceladas vão ser pinceladas mesmo, porque a gente sempre vai trazer de uma forma prática e uma aplicação provocativa para a gente repensar ou pensar as nossas práticas artísticas, porque a gente já, talvez vocês todas e todos se sintam arteterapeutas, quem não também vai começar a se sentir, mas o foco é que a gente também se entenda como artista. Então, quando a gente coloca ali ampliar as ficções ligadas ao conceito de arte e suas escolas ao longo do tempo no campo das ciências humanas e da psicologia por meio de atividades sensoriais que permitam deformar e reimaginar. Esses dois conceitos que a gente vai pegar nesse início, é isso, a gente quer destruir tudo que vocês aprenderam sobre história da arte, porque a gente só vai conseguir reconstruir depois que a gente destrói, né? Então a gente pega essa ideia do, do eurocentrismo, que já está muito maciça e aplicada, e a gente precisa desconstruir ela, de que não, a arte ela não foi feita só na Europa, Renascimento tem sim sua importância, mas não é menos, não é mais importante do que a arte da Índia, por exemplo. Então a gente vai sempre trazer e pensar recursos a partir desse incômodo também. E aí que vem essa ideia do deformar e o reimaginar. A gente vai criar novas imagens, né? A gente fala reimaginar não é no sentido de ficar lá pensando, como arte terapeutas a gente sabe, é no sentido da gente criar novas imagens também. E para isso a gente vai pensar muito e trazer muito a experiência sensorial. Esses dois encontros do Histórias das Artes serão encontros online e é um desafio até para a gente de trazer essa questão do online como algo importante, sim, porque a gente percebe que muitos de nós, arteterapeutas ou terapeutas, cria essa barreira ou existe essa dificuldade da distância. Ah, mas na distância não vai dar para fazer atividade de tal jeito. A gente adapta, né? Eu não moro no Brasil, eu estou aqui o horário para mim já é, sei lá, 5 horas da tarde, tá muito calor aqui, e aí a gente consegue sempre trazer, né? Eu estava até conversando com a Janaína, que a gente consegue criar afetividade dentro do grupo, ou até nos meus atendimentos com os pacientes, através da distância. Então a gente pensou em importante esse encontro de histórias das artes ser online, porque a gente vai trazer práticas, a gente não vai ficar só falando das histórias. E só para resumir como que vai ser, a gente vai falar da pré-história, vamos falar do Renascimento, vamos falar do expressionismo, que foi um pontapé importante ali, conversando com a psicologia e a psicologia analítica, que a gente está no começo do século XX ali, os dois acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai para a segunda metade do século, né, depois dos anos 50, que a gente vai entrar com o construtivismo e o neoconstrutivismo. E aí a gente vai trazer todos esses autoras e autores essas artistas e artistas que a gente comentou um pouco. Jana, esqueci alguma coisa? Não, mas fala aí também, né? Não, já disse tudo. Muito obrigada. Não Vamos sei pro se alguém próximo. tem dúvida, né? Não, acho que eu vou passar todos, Jana. E aí a gente abre para Dúvida no todo final. mundo poder tirar dúvidas aí mais gerais, tá? Então, corpo e musicalidades, ritmos, memórias e afetos, vou chamar o nosso Eduardo e a própria Jana, né? Oi, gente. Esse tema é um tema que vai permear
o Fluxus inteiro, né? Porque a gente vive um tempo, um contexto histórico que foi deixando o corpo de lado, né? A gente foi psicologizando as coisas, a vida fica muito no etéreo, no mental, mas quem experimenta tudo que é vivido, né? Seja a ansiedade, a depressão e o que mais a gente ouve, tem a possibilidade de ouvir na nossa profissão, é o corpo, né? O corpo que sente tudo, e muitas vezes isso é deixado de lado. E pegando um gancho até no que a Santina falou, muitas vezes quando ela falou, eu fiquei, quando ela falou que às vezes muitos recursos, né, a gente tem muita instrumentalização e ainda assim é empobrecido, porque falta corpo mesmo, né? Corpo aqui no sentido de presença. Às vezes é ofertado quase como um baralho, né? Ó, e tem isso, isso, isso. Então, esse módulo ele é o primeiro, né, presencial, e ele é entremeado com histórias das artes, exatamente por isso, para que a gente consiga dar os dois pesos fundamentais logo no começo. E a ideia é colocar o corpo, trazer o corpo para o lugar que ele merece e precisa, né? Não só o nosso corpo pessoal, enquanto artistas, repertório, corpo clínico, mas também de perceber o corpo como linguagem, né, no outro. Então, a gente aqui resgata um pouco da história do corpo, né, de como ele é visto e também quem o percebe, para a gente poder fazer um pouco trazer essa ideia de como é que ele é visto hoje também, né, na clínica, a partir de tantas coisas que a gente tem a possibilidade de escutar e trabalhar. E a gente integra musicalidades, porque a vida tem um ritmo, né? E quem experimenta esse ritmo é o corpo. Então, como é que o nosso ritmo pode também influenciar nesse contágio? Como a gente percebe o ritmo do outro, né? Como é que a gente traz a musicalidade como afeto, memória, sabendo que muitas dessas cenas que são experimentadas na vida e que a gente ouve o tempo inteiro, têm uma trilha sonora, né? Muitas dessas coisas. Então, a ideia é trazer isso afetivamente, numa vivência, experimentado. Não vai ser. A gente tem todas as referências que podem trazer da história do corpo, da antropologia do corpo, né? Alguns autores importantes, mas a nossa ideia aqui é trazer para a vivência, para a experimentação. Acho que a gente podia pensar, né, que a gente está trazendo o corpo para essa psicodinâmica, né, para a dialética, né, na clínica. Como que a gente faz isso? E a partir de experimentação mesmo, vivência e a troca no coletivo, né? Eu acho que tem uma coisa bacana aí que a gente faz entre nós, né, aqui no Fluxus, que é uma troca coletiva constante, que nos tira de um lugar de isolamento e solidão que muitas vezes a gente sente enquanto terapeuta, né? E a gente começou a ver que nos nossos encontros, menos a gente nem sabia ao certo o que ia acontecer. O que a gente viu foram as fagulhas criativas saindo por causa desse contato entre os corpos, né? Entre os inconscientes. Então a gente vai experimentar isso, né? Juntos. Acho isso muito legal. Também complementando, Jana, acho que além, né, como a gente pensou juntos no módulo, além de fazer essa reverência ao corpo, né? O corpo como presença, que é o que a gente consegue imaginar logo de cara, mas como a gente também dá corpo ao que a gente já tem de repertório, né? Como é que a gente dá corpo aqui no sentido materialidade, né? Que a gente já tem de repertório, vivência pessoal. A ideia é conseguir criar uma certa identidade, né? Algo autoral. Acho que isso é uma outra palavra também que a gente vai falar muito. Ótimo. Obrigada, Edu. E Jana. Autorretratos poéticos, vamos lá. Sheila, Isso. Camila. E aí, já tocados pela essa ideia, né, do contato do próprio corpo, nós vamos pensar sobre. A gente vai esgarçar a ideia de autorretrato,
olhando para diversos tipos de materiais e quais conversam conosco, né? A gente vai construir um autorretrato que não para na superfície da imagem. A gente vai atravessar essas imagens e vamos escutar a materialidade, o tipo de imagem que vai aparecer. A ideia é esticar mesmo essa ideia e ir de encontro a esse exercício poético que é olhar a si mesmo através do que nos afeta e nos move, né? E não só a nós mesmos, né? Como que esse ser ocupar esse espaço com as nossas imagens e como isso toca o outro, como que é essa relação com o outro, né? Como esse outro também nos constitui, né? O quanto desse autorretrato também é feito pelo olhar do outro, né? O outro também me diz quem sou, né? E quem sou no outro, né? É uma forma poética no sentir, né? A poética do sentir. E eu entendi também que a gente, nesse módulo em especial, vai trabalhar muito com a noção de ficção, né? Porque, claro, tudo é imagem, imagem é ficção, né? E quais são os contornos dessas ficções, né? Qual é a materialidade dessa ficção que me constitui? Que ao mesmo tempo é fantasiosa, mas também é literal, né? O meu corpo tem contornos específicos, né? O que eu acho mais importante desse fluxo é justamente como a Sheila falou, você, né, Camila, conversa, a ideia de esgarçar o que tem também no imaginário, a ideia de autorretrato como uma fotografia chapada de si, né? A gente está indo por um outro caminho, né? Então, Uma outra forma de se representar, né? sim, de se imaginar, de se representar, né? É. E de se apresentar ao outro, já que tudo vai ser num contexto de grupo, certo? Uhum. Obrigada. Eu vou agora aqui passar. Acho que o Alan talvez queira complementar mais alguma coisa. É que a nossa dupla é um trio. Ai, Bom, desculpe, Alan. bom dia. Acho que se for para complementar, né, a minha visão de autorretrato, né, quando eu penso é justamente essa, né, daquela foto 3x4, né, numa CNH, num RG, geralmente trazido com nome, códigos e tudo mais, e a identificação do eu, ela é muito mais ampla para caber nesse 3x4, né? Então, nesse módulo, a nossa proposta é trazer diversas vivências, né? Não só objetivas, mas subjetivas para essa experimentação, para essa diversificação dos eus, né? Para um senso mais profundo de eu em nós, assim, né? Tanto o eu em cada experiência que está posta ali, quanto o eu que habita o outro nesse meu contato, né? Daí as ficções. Então, né? A nossa proposta parte dessa de fazer vocês, né, experimentarem esses eus, né? E o autorretrato ganha essa condição muito mais poética, ampla e profunda. E múltipla, né, Alan, nesse sentido, né? Você está falando de multiplicidade também, né? Essa diversidade, né, dos Sim, eus, né? Isso dá muito mais maleabilidade, assim, para sim, a gente se experimentar na vida, né? sim. Ok, obrigada. Vamos lá. Reimaginando duplas, né? Fazendo É, trios. o quarto e último, né, que é o Fotografias da Alma, reimaginando narrativas e mitos pessoais. E também é uma dupla de 3 pessoas. A gente também fez Era inicialmente uma dupla, mas aí a gente olhou e pensou, bom, isso aqui tem muito mais a ver com o que a gente está trocando ideia lá no terceiro fluxo, né? E esse quarto módulo, né, o quarto fluxo, ele é uma continuação do terceiro, todos eles estão conectados. E essa ideia de fluxo é muito... Vocês pararam de apresentar? Não? Não, Peraí, ainda está acho aqui na que tela. Não, para mim está na tela. a apresentação sumiu para mim, mas enfim, não importa. E aí a gente, né, o quarto encontro, ele é muito mais nessa ideia da gente fazer essa
revisitação das reminiscências, né? E a gente entende como reminiscências o quê? Tudo que foi produzido enquanto eu, artista, nos outros encontros, a gente vai trazer nesse quarto encontro, como o Hélio Oiticica fala, a gente traz ele criando nova arte, a gente não vai só parar e observar aquilo que foi criado. E aí entra a fotografia, né? Também eu e a Sheila somos fotógrafos, eu fui para o lado do cinema e da fotografia, ela está ali no campo da fotografia também ampliando, né, Sheila, e cada vez mais trazendo para perto, mas é a nossa pesquisa, né, a gente pesquisa fotografia, então a ideia desse quarto encontro é que a gente pegue todos esses conteúdos que foram criados e fotografe eles e crie nova arte daquela arte que foi feita, que a gente vai entrar no conceito de metalinguagem, que é muito legal, né, o cinema ele traz muita ideia da metalinguagem, mas a gente, pensando até nessa proposição do Hélio, do fazer, né, que a Jana falou lá no começo, a gente vai criar arte a partir do momento em que a gente está observando a arte, vendo ela acontecer, fazendo ela acontecer e sendo ela também. Então, esse quarto encontro a gente vai fazer essa recuperação e criar arte a partir disso. Vai, Sheila, vai, Camila. Então, eu acho que é Seu importante a microfone está gente fechado. dizer que a gente vai estar chegando nos finalmente, né? A gente está no quarto encontro, então é o momento do encontro das águas, né? E nesse momento a gente vai estar olhando para tudo que a gente produziu nesse percurso e vamos fazer uma espécie de uma autocuradoria onde nós vamos, através da escuta dessas imagens que foram brotando, né, durante esse percurso, nós vamos olhar para elas e ver o que faz sentido, o que não faz sentido, o que eu quero continuar cultivando, né, o que eu quero guardar com carinho, porque ainda tem alma, enfim. Então, juntando, olhando para tudo isso e se conectando com essas imagens, né? E eu acho que um ponto importante também é que, olhando para todas essas imagens que a gente vai construindo nesse percurso, a gente vai criar uma narrativa, né, dessas imagens. Então, olhar para isso também, construir essa narrativa a partir dessas imagens, é uma potência bem interessante para a gente experimentar agora nesse momento do curso. E eu acho legal também dizer que curadoria, né, vem da palavra curar, que significa cuidar, né? Então, cuidar dessas imagens, quais são as imagens que a gente precisa cuidar, como diz o James Hillman, né, o cultivar da alma, né? Então, e a alma se comunica por essas imagens, né? Então, quais são as imagens que a gente quer cuidar, que a gente quer seguir com esses afetos, com esses vínculos? E as referências na imagética que a gente usou para juntar tudo isso e conseguir segurar isso, a gente pensou como a psicologia arquetípica, né? Corpo, espírito, alma. Então a gente coloca o memorial, onde eu guardo as minhas ideias, o relicário, onde eu cultivo essas imagens, e o altar, no espírito, onde eu posso honrar. O que eu coloco ali para ser honrado, né? Que altar eu estou erguendo. Maravilha. Muito, muito, muito bom isso. É muito inspirador mesmo, né? Imaginar que é possível olhar para um percurso, fazer essa curadoria, né? Como a Sheila explicou, e compor, né? Esse altar, esse memorial, esse relicário, de tudo que vai ficar, né? Porque aqui a gente está caminhando para o final, como a Sheila disse, né? No final, gente, o último encontro em dezembro, então, vai ser um sarau, né? Esse encontro presencial, onde a gente vai poder fazer trocas a partir do que foi criado, das produções artísticas, né? Claro que essa experiência também vai depender de como esse grupo vai se constituir, do que a gente vai produzir juntos, né? Mas a ideia é que seja um evento
ao mesmo tempo festivo, mas também artístico, tá? Vocês querem comentar algo, gente, sobre o sarau? Tá mais misterioso, Celebração, sim? né? É uma Celebração. celebração mesmo. É um fim de período, de curso, de jornada, absolutamente integrado, que vai ter a identidade que o grupo der, né? Acho que esse é um ponto também importante de falar, Santina, do que nos uniu, né? Além do campo do estudo e das artes, né? Que todos nós viemos e nos conectamos, um interesse muito grande pelos grupos, né? Todos nós temos experiências em grupos, então aqui é onde a gente celebra e se experimenta ainda mais, né? E se joga no que a gente já imagina ter constituído um corpo mais, mais, mais o quê? Mais forte, mais Coagulado, estruturado, né? mais A ideia parrudo? de Eu uma pensei isso mais parrudo. coagulação, né? Acho que vai ter um Potente. grupo coagulado, né? De um certo Sim, modo, sim. né? Constituído. E o que melhor do que isso que um sarau, né? É, sim. Presencial, com gente junto, né? É isso, gente. É, essas informações vocês já têm. Eu vou então abrir. Eu sei que a gente já é meio-dia e 25. A gente foi muito ousado achando que ia dar para fazer essa apresentação e ficar mais meia hora conversando com vocês, mas nós nos propusemos a ficar mais tempo. Então estamos abertos a perguntas, né? Abertos a perguntas, dúvidas, comentários, sugestões, né? Até para vocês se apresentarem, contar para a gente o que que trouxe vocês, o que que chamou atenção nessa proposta. Acho que é interessante para a gente também ouvir. Fala, Grazi. Não, eu levantei a mão antes da apresentação, então não vou fazer apresentação, não. Não estava me candidatando a ele. Bem, enfim, eu sou psicóloga, sou analista já tem alguns anos e sou encantada por estudar, por conhecer, por abrir, né? E aprofundar, aprofundar, aprofundar. E eu acho que a arte em si, ela já é isso. Para mim, ela já é uma convergência de energias, de pessoas, de pontos de vista, de perspectivas, de matérias, enfim. A questão, então, assim, já estou dentro, né? Eu era uma das que, junto com outra pessoa aqui do grupo, que estava disposta a ir hoje ver o espaço material e corporalmente e tal, porque eu sou dessas. Mas tá ótimo também. O que fiquei pensando, que, na verdade, uma dúvida e talvez um desejo, alguma coisa de literatura ou não? Posso ir nessa? Sim, quando a gente estava construindo tudo isso, a gente pensou muito no lance de que somos artistas, então a gente vai ter um material iconográfico em que a gente vai fazer uma junção de todas as imagens, de referências, de quadros, de obras, de links e tudo. Isso vai ser um material separado do material de referências bibliográficas, que a gente vai ter, sim, um suporte em que vocês vão ter acesso a esses dois tipos de materiais diferentes. A gente não quis fazer só referências bibliográficas, porque isso já tem, né? E a nossa ideia não é. Não, Bruno, não referência bibliográfica, literatura mesmo. Você está falando como se fosse um módulo, Poesia. né, Grazi? Alan, essa pergunta é para o Aí é Alan, com na Alan, verdade. então vai, Alan. A gente vai ter Obrigada, Bruno. a nossa proposta na parte poética mesmo, né? A gente vai propor experimentações com a escrita para muito mais do que a escrita de que está posta mesmo, né? Enquanto comunicar, né? Algo muito fixo. Então, quando a gente entra numa escrita mais poética, parte das referências que a gente usou para construir o módulo também é se apoiar muito no Manuel de Barros, escrita como a do Paulo Leminski também, onde, onde a gente vive uma experimentação de uma outra forma de comunicar com a escrita, né? Muito mais ampla do que uma escrita instrumental, funcional, que é como está posto hoje, né? Hegemonicamente, né?
a escrita como algo muito mais só de comunicar e não para esse vir a ser, né? Que é o que a gente vê muito presente nesses escritores que eu coloquei aqui, né? As Então, desimportâncias, adorei, muito bom. experimentação das inutilidades de Manuel de Barros, assim. Uhum. Sim, vai ter atividades voltadas a isso, Grazi. É importante falar que isso é no autorretratos poéticos, né? É, no Então, terceiro módulo, tá? Uhum. Tá. Obrigada. Tá fechado o microfone, Santina. Não, tem gente que está precisando sair, obrigada pela presença, vai ficar gravado, a gente vai ficar mais um pouco aqui com quem quiser ficar e tirar dúvidas, tá? Santina, e pessoal, eu vou super agradecer a presença de todos. Eu estou muito contente de estar no Fluxos e oferecendo essa possibilidade que está sendo muito linda. E hoje eu estou abrindo uma exposição, na verdade ela já abriu, estou aqui me dividindo com vocês, porque também é um lugar muito especial para mim. E aproveitar para convidá-los, quem estiver aqui por São Paulo, é lá na Vila Madalena, na Cobb Gallery, tem no meu perfil, no perfil do Fluxos, tá bom? Então, muito obrigada, espero encontrar com vocês nos nossos encontros e muito obrigada por tudo. Peço Obrigada. licença para sair. Tá bom. Até. Quem estiver lá à tarde, a gente vai estar lá na exposição da Sheila, tá, gente? Até já já, então. Convidados. Até Até. já. Tchau, Obrigada. querida. Tchau. Também me coloco à disposição, né? Se alguém tiver alguma dúvida mais direta, né? Pode me escrever. Estou disponível, tá bom? Um beijão. Obrigada. Beijo. Obrigada, Sheila. Alguém, Bom, queridos, quer se eu queria, apresentar? Ai, fala, Andressa. não, eu queria só dizer assim que eu estou encantada e eu fui lá no Manhãs de Arte e Terapia, né? E achei assim um trabalho muito interessante de vocês. E eu fiquei exatamente com esse sentimento que o Eduardo falou no final, que é a vontade de estar em grupo, né? A vontade de fazer grupo. E eu tenho sentido muita falta disso na minha prática, porque eu venho, né? A maior parte da minha experiência foi experiência com psicologia comunitária e num ambiente que não dava para não trabalhar com arte. Então, eu não sou artista, mas eu sempre chamei os artistas para estarem comigo para eu poder, né, me sentir mais à vontade com isso, assim. E eu tô muito encantada, mas ao mesmo tempo estou um pouco angustiada, porque eu estou pensando se eu vou dar conta de estar nesse nesse novo projeto, mas eu só queria compartilhar isso, só, mas parabéns, é muito interessante o que vocês estão propondo. Tá bom. Você ficou angustiada, assim, no sentido de outras coisas que você tem para realizar na vida, é isso? É, isso. Tá. É, porque a ideia é que todo mundo possa se acomodar e fluir também no seu ritmo, nas suas condições, né? Nas suas possibilidades, né, Andressa? Junto, Sim, né? acho que é até um chamado para se reorganizar, né, talvez. É. A gente, a proposta, só para a gente pensar aqui, né? Ela não tem uma demanda com uma métrica, tá, gente? Isso a gente não falou porque para a gente nem faz sentido. Mas não tem tipo, você tem que fazer isso, ler isso, ter essa carga aqui para chegar nesse dia. Na verdade, isso vai ter que partir da sua própria necessidade, vai estar tudo lá disponível, nós vamos ter debates que vão para além do que está ali. É tudo muito, vai acontecer no encontro, a arte do encontro mesmo ali, o que vai brotar. A gente tem um eixo, sim, para seguir, mas a gente tem, tá todo mundo, tem gente conduzindo também um pouco o leme, né? A vela, nós estamos ali um pouco na deriva do fluxo desse rio, tá? Uhum. É junto, né, a experiência, né? A gente até estava comentando assim, não é um curso para ser consumido, sabe? Eu acho que quando a gente pensa nisso, né, essa ideia do tipo, será que eu vou dar conta? E super te entendo, tá? Eu acho que essa é uma angústia que me atravessa o tempo inteiro também. Mas eu também sou muito feliz pelas coisas que vão aparecendo pelo caminho. Então eu vou tentando dar um certo contorno para essa angústia também que me visita muitas vezes. Mas já falando isso, não é similar
a outras coisas que a gente faz no sentido de consumo. Nossa, eu preciso dar conta desse texto, desse conteúdo. A ideia é que seja muito mais da vivência, da Não tem uma experimentação. necessidade de performance, é do percurso, Exato. é É. uma Exato. vivência, uma E experiência aí, em si. porque. Dificuldade de chamar de curso, eu tenho a maior É, dificuldade. A Essa... gente mas é porque, teve, como né? Quando A gente já nasceu. teve também, É, né? a gente Para ficava fluxo 1, fluxo comunicar, 2, tudo você vai fluxo. falar terapia, também não dá para chamar de terapia, né? Então é o fluxus. é, é a fluxicidade do fluxo, né? Diria Bachelard. Senta no barquinho e deixa aí. O resto se resolve. É, a gente parte muito da experiência, a gente no coletivo, né? Para partilhar com vocês. Então, eu acho que é uma coisa muito mais energizante essa descoberta, essa experimentação, do que nos exaurir, né? Como muitas vezes a gente precisa nos outros cursos, conforme a demanda de cada um, né? Então, e a ideia dessa experimentação de si com os outros é, é da gente se descobrir nesse lugar artístico e autoral, mas também a gente conseguir reconhecer isso naquela pessoa que está ali na nossa frente na clínica, sabe? A partir dessa experimentação pessoal, né, e coletiva ao mesmo tempo, a gente vai conseguir identificar isso ali na psicodinâmica, sabe, na dialética ali da clínica. Eu penso muito por aí, assim, pelo menos a experiência que eu estou vivendo no fluxo vai por aí. É. Eu tô Obrigada. pensando, né, assim, até difícil, né, dizer isso. Porque quando eu penso em arte na clínica, né, eu penso muito em referências, né, num encontro mais brincante, na questão da espontaneidade do encontro, né, e de como estar com uma pessoa, ajudando ela a desconstruir todos essas fantasias, né, de rigidez, né, que definem o jeito como ela se vê, o jeito como ela se imagina, as coisas que ela entende da vida, né. Então eu acho que aí tem um ponto de confluência interessante entre a psicologia que o Hillman propõe, que é essa questão da imaginação, e a própria prática clínica, né. A ideia de que pode ser uma clínica mais criativa, né, uma clínica mais viva, mais imaginativa, mais fluida nesse sentido também, né. Eu penso nesse curso nesse sentido, porque eu já falei, eu não sou artista propriamente, né. Ah, Eu gosto Santina, essa muito. frase não te cabe. Não Não, mas fala isso. eu adoro literatura, eu adoro escrever, se eu fosse ter alguma coisa com arte, ia ser pela via da escrita. Mas eu acho que eu tenho uma uma paixão pela verve artística, no sentido de a arte, ela permite, né, expressar ideias acima de tudo, ela tem uma potência, né. O que que é um artista, né? Um artista é alguém que consegue se sensibilizar com as coisas que todo mundo toma como se já fosse dado. E eu acho que isso é também a base de uma psicoterapia que transforma as pessoas. Então aí, para mim, a confluência, eu tento ser artista na minha prática de psicóloga, gente, olha só, coisa doida, né. Eu quero ser uma psicóloga mais artista, né, mais desconstruída nesse sentido de viver o encontro com cada paciente a partir daquilo que é possível constituir com ele, para que ele próprio se experimente outro, até no encontro comigo, né. Porque a gente sabe, você vai para um encontro numa sala de aula, você vai para um encontro num ateliê, você vai para um encontro num consultório, você já vai também com uma fantasia de como você tem que se comportar ali, né. E às vezes poder desconstruir isso com o paciente, para mim isso a arte está sempre ligada à ideia de desconstrução, né, de reinvenção, reimaginação, há uma potência nisso. Então, assim, dentro do que eu consigo imaginar que as pessoas que virão para esses encontros, né, vão poder aproveitar, acho que tem muito essa ideia, porque não é a ideia de um artista que pinta, né, essa ideia estereotipada, né. A ideia de se descobrir um pouco mais livre e capaz de ser mais autoral nas suas práticas, sejam elas aonde for, né. Para mim o artista faz isso, né. Essa é a inspiração, né, artística. É onde a gente se experimenta um pouco mais divino, né. Atravessado aí, né, pelos deuses, pelas deusas, né, por inspirações, né. Se a gente puder ter uma vida mais inspirada e mais inspiradora,
Para mim é isso que o artista permite que a gente viva, né? Conexões, assim, reconexões, isso é o que renova a vida, né? E eu acho que o mundo está precisando muito disso, né? A gente está precisando muito ter mais inspirações e ver através, né? Ainda mais num tempo de psicoterapias tão inundadas da área médica, né? Tão Hum. rígidas, né, também. Ó, a Elizabeth Chimbal quer falar. E a Rose também, né? Mas é que ela não, ela tinha pedido aqui no chat. Fale, Timbó, querida. Tudo bem, gente? Bom dia a todos. Então, Santina, respondendo a sua pergunta, o que me trouxe ao fluxo hoje, né? Eu vi a sua postagem e, assim, só o nome já é instigante. Eu também não vejo como um curso. Eu vejo como uma proposta, é, de encontros. Eu acho que a arte-terapia, a arte no geral tem isso, né? Hoje eu tive o privilégio de ter uma manhã deliciosa, que eu acabei de dar aula no Seja, e o tema foi Jung e os diálogos com Schopenhauer e Nietzsche. E aí eu acho que eu fecho com fluxos, eu vim aqui prestigiar vocês. Realmente, eu não tenho agora como participar com vocês por conta das demandas. Eu estou também no Rizomas, assim como o Dudu, mas eu vim prestigiar vocês, vim ver o trabalho de vocês e dizer que como é importante trazer arte para dialogar e desconstruir esse espaço. Muitas vezes a gente cristaliza, solidifica e fica sem perspectiva. Vocês estão trazendo autores maravilhosos, Lenin, que é visceral, quem conhece sabe. Então, por isso que eu faço esse aporte com Nietzsche e Oiticica, que também é um outro artista que, além de trabalhar arte visual, trabalha também a questão dos textos. Então, parabéns pela proposta. Não estarei com vocês agora, mas em breve estarei também para poder me deliciar e compartilhar com vocês esse conhecimento e essas trocas, tá? Muito, muito sucesso para vocês nesse novo desafio, tá? Bons encontros. Obrigada, Timbó. Não Obrigada. estará Obrigada, nesse, né, Diana, pela Beth? Não estará oportunidade de nesse. fala. Obrigada pela escuta. Vamos sentir sua falta, hein? Sua presença, hein? A gente vai ter que fazer aí no Rio, não vai ter jeito, né, Timbó? Vamos ter que ir É. até você. Não vai ter jeito. Ainda tem isso, né? A distância de só 400 quilômetros. Inegociável. Gente, Janaína e eu também somos do Rio de Janeiro. Mas eles Não vêm. é nada para Cairóis, é impossível. Fale, Rose. Olá, boa tarde. Bom, como a colega aí falou, só o nome já é inspirador. Quando eu vi a chamada, o que era a proposta, estou encantada com a proposta do curso. A minha vivência com grupos foi muito rica. Eu acredito muito na vivência, na potência de grupos. E eu estou sentindo falta desse caminho. Estou com um projeto aqui há um tempinho parado, engavetado, para retomar trabalho com grupos. Quando eu trabalhei no CAPS, a linguagem que eu decidi usar foi a poesia. E foi muito surpreendente. No começo, desacreditada por alguns colegas, falavam, mas você vai colocar poesia em quem está no meio de uma crise mental? Eu falei, justamente por isso. E foi um trabalho lindo. Pessoas que não tinham no dia a dia contato com poesia, ou achavam que não tinham, né, nesse modelo mais conceitual que se entende poesia, até pessoas que não foram alfabetizadas conseguirem criar poesias e um colega escrever aquela poesia para eles e outras tantas coisas. Teve um caso de um rapaz que eu dispunha livros de poesia no espaço e também a gente criava durante o encontro. Ele corria e pegava um determinado livro, corria e pegava um determinado livro. E quando acabaram os encontros, quando ele foi ter alta, ele falou, Rose, me dá esse livro do João Cabral de Melo Neto. E ele ficou apaixonado por aquele autor e por aquela vivência e tudo mais. Então, acho que desperta lugares em nós que só a arte é capaz, né, de se alimentar a alma até uma clínica mais viva, uma clínica mais criativa. Eu acho que toda essa coisa do performar que a gente vive hoje em dia, até a nossa clínica vai ficando empobrecida e a gente não percebe essa coisa do aprofundar, né? Na minha última supervisão, eu ouvi algo como
Às vezes a gente fica um pouco incomodado quando a terapia ali não aprofunda, mas que aprofundar é esse? Que expectativa é essa? Nossa, o quanto nós estamos conseguindo contemplar, aprofundar na nossa própria vivência pessoal. Então, eu super agradeço, vou olhar as datas e outros compromissos, quero muito estar com vocês e agradeço o convite hoje, né? Não tinha me inscrito, entrei ali pelo link da Santina, sou apaixonada também pelo trabalho da Santina, foi outra coisa, porque os demais eu ainda não conhecia, conheci hoje nesse encontro, mas obrigada pela proposta, vou olhar as datas e vou fazer de tudo para estar com vocês, porque eu amei a, a ideia desses encontros. Obrigada. Que gostoso, Rose. Vai ser muito bom estar com você, ter você junto. Eu conheço esse trabalho com poesia que você faz e fez lá no CAPES, acho fenomenal e lindo, né? Outra linguagem também artística tão necessária, né? Tão importante. Então, isso que você falou da clínica, eu acho muito importante, né? Que clínica nós fazemos afinal, né? E o quanto nós de fato conseguimos ser criativos no nosso trabalho, né? Eu sei que essa palavra criativo também está tão banalizada, mas eu vou chamar ser vivos, estar vivos no nosso trabalho, né? Isso eu acho Fertilizar, né? fertilizar, né? E ser fertilizado pelo encontro com os pacientes no sentido de relativizar alguns parâmetros muito rígidos, né? Que a gente aprende, internaliza e coloca para as nossas práticas, né? Então é um encontro mais vivo. Aí a Anísio da Silveira, eu acho que é referência ímpar, né, para isso que a gente está falando, né, um encontro vivo, né? Bem, queridos colegas, querem falar algo? Vivi, você não abriu, não sei se quer fazer perguntas, se não vou, o Paty também, se não vou encaminhar para a gente fechar Queria agradecer o relato da Rose, gostei muito. também. Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu já estou no barquinho, já estou aí junto. Eu acho que a Rose colocou muito, muito bem colocado, né? Essa questão da clínica, como a gente vai, né, ficando tomado, né, por esse lugar rígido e formal, né? A gente acaba se contaminando e como é difícil. E pensando nisso, coragem, vocês são muito corajosos. Acho que esse caminho que vocês estão aí construindo e nos convidando para ir junto, né? É um movimento contra, né? Esse fluxo vem contra o fluxo que a gente está indo. E é nesse barquinho que eu quero estar. Gostoso. Que bom, Obrigada. Paty. Você e todas as outras e outras. Você e todas as Eu e as outras. outras. Que Adorei. delícia. Muito bom. Ó, um beijo, agradeço a todas, todos, meus colegas queridíssimos. Gente, vale dizer, né? Eduardo, Camila, Alan, Sheila, que teve que sair para a exposição que ela está abrindo hoje, Bruno, Jana, são colegas muito queridos. Conheci como alunos de arte terapia, né? Depois fui descobrindo que eles eram artistas, gente. Sabia disso. E E fui me encantando, né, pelo modo como eles vivem artisticamente, né, a vida. Acho que essa é uma referência importante. Podia ter montado um curso chamado Artistas para dar aula. E não é disso que se trata. Acho que é de aproximar cada pessoa comum, né, do seu potencial artístico, criativo. Então, para isso, acho que tem que ser gente como a gente mesmo, né? Mesmo eu que acho que não sou artista, também tô nesse barquinho, entendeu? Fluindo junto, né? E é isso. Um beijo para vocês. A gente vai agendar um encontro em julho com as pessoas inscritas, né? Ou mais para a primeira quinzena de julho para conhecer o espaço físico. E aí vocês, então, a gente se encontra presencialmente na próxima vez, tá? Santina, a inscrição, o link, tudo lá no O site do Instituto do Imaginário. A Acho que gente a mandou Jana aqui no chat também, colocou no Manda de chat. novo, Jana, no chat, só para o pessoal salvar. Mas está no site do Instituto, tá? E a gente manda também lá nos grupos, tá bom? Que foi por onde eu mandei hoje esse último aviso, né? Tá bom? Beijos. Beijo, obrigada. Obrigada pela gente. presença. Obrigado, Bom fim de gente. semana. Obrigada, bom dia. Até Tchau, breve. tchau. Beijos.